isso só existe na cabeça de maluco. E a mídia tem que encontrar motivos para sobreviver. Vamos buscar essa acessibilidade, vamos balançar isso. Certo? A tendência da mídia é nivelar. Ela repercute muito a localidade. Ninguém mais do que a mídia tem toda a obrigação de buscar resgatar essas pequenas coisas que é o que faz a nossa cultura. Quando a mídia mostra um relato seu, um relato algo, quando ela mostra as manifestações culturais, quando ela mostra as exposições, você percebe que isso daí existe além de você. E quando a gente mostra algo nosso, taieira, qualquer folguedo popular, as pessoas se sentem felizes, né? Porque eles gostam de se ver na televisão. De uma forma ou de outra, o sergipano e qualquer povo gosta de se ver, né? E principalmente quando a gente abre espaço para preservação. Certo? A tendência da mídia é nivelar. Então, ninguém mais do que a mídia tem toda a obrigação de buscar resgatar essas pequenas coisas que é o que faz a nossa cultura. Digamos que a aspiração de homogeneizar tudo exista, mas nos meandros, nas sutilezas, você percebe que se ressalta as diferenças. Ela não tem se mostrado. Não estou dizendo que ela não é capaz. No entanto, ela não tem se mostrado. Você distingue certos autores, certos jornais que abrem espaço para autores sergipanos, divulgação de certos eventos sergipanos, mas também, de vez em quando, eles dão cada ratada no sentido de que ficam ausentes. A mídia passa por um fenômeno fantástico nos últimos 20 anos, é da regionalização. Ela bate muito os tambores da sua aldeia. Quando chega o período junino, todo mundo aqui faz caderno especial nos jornais, todo mundo faz programa de televisão, de rádio, e isso é uma exaltação. Quem faz jornal, rádio, televisão, site, revista, aqui, qualquer outro meio, até a mídia social, ele reflete, ele repercute as condições sergipanas de ser e de existir. Para a gente chamar o que está se produzindo, o que está se fazendo em Sergipe, de sergipanidade, falta muito porque os sergipanos não se veem lá nessa sergipanidade. A impressão que eu tenho é de que sergipanidade é uma espécie de baianidade, digamos assim, provinciana. É necessário que os sergipanos, primeiro, eles gostem do que a gente produz, do que os artistas produzem. Isso é um ponto que ainda não conseguimos vencer, né? Pernambucanidade, baianidade, você pode identificar, não é? Mas o restante do Nordeste, não. Mas também os sergipanos não são os únicos culpados disso aí, né? Passa tudo por um processo político que os estados vivem, e em especial o Sergipe, e aqui culturalmente a gente ver nas pessoas, achar que o que é bom é de fora, o que é bom é o outro, e isso não é interessante para quem está produzindo cultura nesse estado. Bom, a ideia de sergipanidade é a ideia de descobrir uma identidade própria que Sergipe tenha dentro da região nordestina, sem fugir da contribuição nacional e regional, mas identificar qual é aquele ponto convergente da população sergipana que é diferenciado da população de Alagoas, da população da Bahia, da população de outras regiões e outros estados. É aquele sentimento que se toma para si da vida e da cultura. Porque o que é a cultura? A cultura é a experiência agregada das sensações e dos valores. Então, cada sociedade, quando se organiza, ela tem o seu mote para crescer em torno dele. Identidade cultural é a raiz de um povo e ninguém vai a canto nenhum sem raiz. Você sem identidade, você não tem caminho, você não sabe para onde vai. Então você fica, para usar uma palavra moderna, sem GPS. Quer dizer, você não sabe, liga o carro, quando você tem o GPS e você quer ir para tal lugar, o carro lhe leva, lhe diz por onde você deve ir. Quando você não tem, você tem que saber, tem que dominar o caminho. E quando você não domina o caminho? Então dependerá de outro sempre. Eu lembro que eu vi um guia chamado Rough Guide, que é um guia americano,
alguns anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, que falava de todos os estados, né? Tem que ver o Rio de Janeiro. E Sergipe estava escrito, nem valia a pena parar. O único estado do país que não tem nada interessante. Aí eu pensei, não, deve ter alguma coisa interessante. Eu não consigo identificar algo que caracterize culturalmente, seja cultura de massa ou não, Sergipe. Eu não conheço, eu não consigo vislumbrar. Bom, por que o povo sergipano é diferente, ou seria diferente? Porque na sua formação ele foi o mais mestiço dos brasileiros. Se você pega o censo, o primeiro censo republicano de 1890, está lá, o maior número, o maior percentual da população era formado por raças combinadas. Não há povo sem uma identidade própria, e nós somos um povo com identidade. Tem o traço da culinária, tem o traço dos cacoetes na fala, tem o sergipanês, tem o traço da generosidade sergipana, que é muito aberta, mas ao mesmo tempo muito reservada. Quando você mistura o negro, o branco, o índio, dá um tipo diferente. E esse tipo diferente tem também entroncamentos culturais diferentes. Então o mestiço é diferente, porque a mensagem não é única. Eu acho que um povo precisa estufar o peito e ter autoestima, né? E gostar de si mesmo, gostar das suas tradições, dos seus valores. Eu acho que, e nós gostamos, o sergipano gosta. O sergipano adora o São João, o sergipano gosta do carnaval ao seu modo, o sergipano gosta desses fogueiros que nós falamos aqui, o sergipano gosta de si mesmo. Nosso problema é a falta de autoestima e a falta de um sotaque. Por exemplo, na música, nós temos grandes criadores, mas não temos um sotaque que identifique como a voz sergipana. Por mais que se esguelem, por mais que cantarolem, que criem canções, não, essa canção identifica Sergipe, não dá. Identifica porque a letra está dizendo, né? Eu que estou fazendo o discurso de que a mídia é muito generosa com a sergipanidade, tenho que dizer que o aspecto cultural, que é muito importante, ele é muito maltratado na mídia local. Raramente você tem caderno de cultura nos jornais locais, né? O Jornal do Dia tem uma página, o Jornal da Cidade tem um caderno de 4 páginas, uma com a coluna nacional, outra com outra coluna nacional ao lado, quando você vai ver uma programação com Osmário no fundo, sobra só a capa. O jornal Correio de Sergipe nem sequer isso tem. Seria interessante que tivesse uma editoria de cultura como existe em outras emissoras. Por quê? Porque chegariam aquelas informações, teria uma pessoa específica, um grupo específico que iria cuidar. E que eu cuidando daquilo ali, quando eu for passar para o editor-chefe do telejornal, ele já vai saber que vem uma coisa filtrada, bacaninha, arrumadinha, ele não teria preocupação de misturar aquela informação cultural com as pancadas que acontecem no dia a dia, né, no jornal factual. E muitas vezes a cultura acaba ficando para o último plano, né? Porque infelizmente cultura não é o que traz a maior audiência. Infelizmente cultura não é o que dá dinheiro. Por isso também que a mídia pública é uma coisa essencial, porque se passa a ser tudo privado só com interesses comerciais, existe um risco de simplesmente esquecer de uma parte muito importante da produção cultural. A televisão tem um papel fundamental, né, nessa abertura da janelinha para mostrar as nossas coisas. Mas a televisão é feita de gente, né, de pessoas, que nem sempre todas essas pessoas têm esse olhar focado nessa possibilidade de ampliar esse universo, de mostrar, de expandir, de ser diferente em relação à concorrência, abrindo esses espaços. Às vezes, indelicadamente, a gente vira as costas para o interior. Imagina que nós temos 600 mil habitantes em Aracaju e teríamos, em tese, 1,5 milhão no interior do estado. Não é possível fazer mídia desconsiderando isso. A cultura sofre muito dessa dependência e ela não ganha visibilidade sempre, nem permanente. Ela é um fazer diário, porque é um fazer consciente. E, nesse caso, a mídia podia ajudar mais, principalmente o jornal, porque o jornal fixa aquele texto e permite que o texto sobreviva amanhã, depois de amanhã. A cultura não tem pressa. Se você pegar acho que 6 ou 7 FMs que tem aqui em Aracaju,
acho que 6, é mais ou menos isso. Você só vê uma que tem a preocupação de tocar a música sergipana, né, que é a Peripê. Mas eu acredito que não é só uma questão de mídia. Eu acho que, às vezes, os próprios produtores culturais, os próprios artistas, como eu falei anteriormente, às vezes não valorizam o trabalho próprio. Então, às vezes, a mídia nem sabe que existe esse trabalho próprio, né? Eu tive uma experiência com o sanfoneiro Cobra Verde, de São Domingos, que era uma pessoa respeitada por músicos, né, porque ele gravou para muita gente tudo isso, mas que não tinha um espaço próprio. Em parte porque nunca ofereceram o espaço, e em parte também porque ele mesmo não acreditava, né? Eu acho que mudou quando ele viu que, por exemplo, que ele fez alguns shows fora do Brasil e viu que funcionou muito bem, né? Então ele começou a ter mais confiança, né? Mais acreditar que é possível, que dá para fazer o trabalho próprio e não imitar os outros, né? Ou repetir o sucesso dos outros. E eu acho que a mídia pode ajudar muito nesse sentido, né? Se você consegue valorizar um artista para o que ele é realmente, né? Com mídia você consegue ajudar no desenvolvimento do artista e da cultura de maneira geral. Eu acredito que sim. O Terra Sergipe, que é o caçula da história, que graças a Deus também eu tive a oportunidade de ajudar, de criar, ele cumpre um papel que faltava na gente. É o espaço que é nosso, é a cara da gente. Eu me lembro que quando eu fui justificar o projeto, eu falava, eu preciso mostrar as coisas da nossa terra e as coisas da nossa gente, independente do que fosse. A gente viu que a gente precisava fazer um projeto mais coeso, que também fosse mais para a rua, externalizar mais um pouco. E aí a gente começou a conduzir o Sergipanidade com temas a cada mês. Então, aí a gente também queria trazer essa proximidade do artista com a rádio. Sempre está dialogando com a rádio. Então, a gente começou a fazer Sergipanidade de consciência negra, Sergipanidade sobre o forró, sobre falando sobre também a produção local, sobre cinema, sobre o teatro. Viu que a rádio também não era suficiente, a gente começou também a se estender para a televisão. A televisão também começou a fazer algumas ações, fazer também debate pela televisão, alguns documentários. Recentemente aconteceu um episódio lá nosso. Abriram espaço para uma cantora baiana, nada contra, mas a resposta da população àquilo ali foi um negócio que tinham que parar para pensar mesmo no papel da emissora, porque foi dentro de um programa que trata justamente da nossa sergipanidade, que foi o Terra Serigi. O Portal Infonet tem 12 hot sites anuais, né? E nós escolhemos mensalmente um tema. Como julho nós temos a data comemorativa, escolhemos Sergipanidade. A ideia foi mostrar aos sergipanos e relembrar, né, na verdade, a importância dessa data. Muitas pessoas, por incrível que pareça, não sabem. Lembrar o quanto é bom se viver aqui, o quanto é bom ter a qualidade de vida que tem aqui, as manifestações culturais, o turismo local. Como o Sergipe tem muita gente de outros estados, por que não fazer com que eles tenham uma carteirinha, já que eles moram aqui, né? Aí surgiu também a ideia de fazer a blusa. Nós fizemos uma blusa sergipano de carteirinha, e que se você participasse de uma brincadeira no hot site, mandando frases sobre Sergipe, você ganhava uma blusa. E foi um sucesso, né? Quanto mais blusas nós tivéssemos, mais as pessoas participariam. Nós do Jornal Sem Informes fizemos, inclusive, no 8 de julho desses aí, acho que salvo engano, de 2009, uma pesquisa Dataform, né? E tivemos dados assim surpreendentes, que as pessoas não sabem quem são os grandes nomes da terra, não conhecem seus vultos históricos, seus escritores, seus políticos, os homens de ciência. Então, acho que foi uma ação que deu para saber que Sergipe tem muita coisa. A TV também mostrou a grande produção que também tem dentro de Sergipe. Então, acho que aproximou mais, acho que o povo começou a conhecer de fato o que Sergipe tem. Os políticos, as prefeituras, os governos se apropriaram das festas populares, né, dos eventos, dos grandes eventos, né, e isso tornou, criou uma situação que
que não é interessante para a gente, né? Eu abandonei o Encontro Cultural de Laranjeiras, que eu criei em 1976, porque o show é dominante. O grupo folclórico perdeu o valor. Botam ele na rua como curiosidade. Um artista sergipano, ele não consegue trazer para uma praça 80 mil, 100 mil pessoas, 30, 20, 10 que seja. É difícil um artista sergipano trazer essa quantidade de pessoas para um evento. E aí ele vem esse apelo do artista nacional, que está na grande mídia. E aí é onde a gente empobrece a cada evento, a cada grande festa que se faz. O que destrói a cultura popular é exatamente a cultura de massa, que as pessoas confundem com cultura popular. Na verdade, é showbiz, é entretenimento, e entretenimento não é cultura. Quanto mais o mundo se globaliza, mais a necessidade da gente cantar a nossa aldeia. Porque nessa teia aí, se você não diz que... Bom, eu sou sergipano, sim, mas sergipano, o que é que se faz? O que é que lhe faz ser diferente do pernambucano, do carioca, do baiano? Eu acho que tem muita riqueza que está um pouco escondida, né? E basta você garimpar um pouco, procurar um pouco para descobrir coisas muito fortes, muito preservadas também, eu acho. Então não há conflito nem confronto. O que há é uma necessidade de afirmação da nossa cara, do nosso perfil, do nosso modo de ser. Por que eu gosto de vir em Sergipe? Não tem lugar melhor no mundo, não. Não, eu gosto do São João de Sergipe, eu gosto, como é que eu posso dizer, do sotaque da gente, eu gosto. Quando é guerreiro, ele tem esse dom. O que o nosso país tem, tudo nós temos um pouquinho. Sergipe é uma terra muito de bênção. Eu gosto, adoro Sergipe, sou sergipano, mas adoro Sergipe. Sergipe é uma terra de gente muito ordeira, trabalhador, tem muita praia linda, é uma das praias melhores do Brasil, limpa. Tem muitos talentos enterrados, com toda certeza ele investindo mais vai descobrir essas pessoas que estão aí paradas, que precisam mostrar os seus talentos. Tenho orgulho de ser sergipano. É um lugar muito bom, né? Divertido, tudo, um lugar muito bonito, né? Confortável. Temos pessoas muito felizes, meio emburrada, que não gosta muito de um bom dia, mas quando abre o dente...